Então, meus amados, na semana passada nós vimos no livro de Apocalipse a realidade de um Deus triuno, de um Deus trino. Nós vimos a Trindade sendo manifestada no livro de Apocalipse. Para aqueles que normalmente afirmam que nós não encontramos a pessoa do Espírito Santo no livro de Apocalipse, nós estivemos notando que, de fato, ele tem uma ação muito ativa dentro deste livro, e os 7 Espíritos apontam e representam o agir de Deus no livro do Apocalipse. Nós aprendemos que esse Deus trino, ele se manifesta em amor por todos nós. Um Deus que evidencia amor na prática. Morreu numa cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje, usufruindo e vivenciando de momentos espirituais, de momentos de adoração, por causa do seu amor. Fomos chamados a pensar e a refletir num amor recíproco para com Deus, de amarmos a Deus tal qual Deus nos ama, de dedicarmos o nosso coração a Ele, como de fato Ele evidenciou e evidencia por nós. Vimos que esse amor conduziu Deus a nos libertar. O livro de Apocalipse vai falar que nós somos libertados. Libertos de quê? Fomos libertos de nós mesmos, da nossa própria natureza pecaminosa, que sempre nos inclina para o mal, que nos inclina para o pecado. Fomos libertos de uma cegueira que não nos deixava enxergar a Deus da maneira que Ele de fato se manifesta nas suas Escrituras e valorizar as coisas espirituais. Fomos libertos deste mundo de trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, o amor de Deus nos libertou, mas nós vimos que há algo de curioso nessa liberdade. É uma liberdade para servir, é uma liberdade para se dedicar a Ele. Nós notamos que a liberdade que Deus nos dá não é uma liberdade simplesmente para agora fazer o que nós bem entendermos, vivermos como senhores da nossa vida, porque isto é escravidão e não liberdade. Ele nos libertou para servirmos a Ele, e a Bíblia nos diz que fomos capacitados nesse processo. Deus nos colocou na posição de sacerdotes, Deus nos colocou na posição de reino. E quando nós falamos de reino, nós vimos que o privilégio não é apenas ser cidadão do reino, mas reinar com Cristo. Quando Cristo voltar, nós estaremos reinando com Ele, como nós estivemos estudando e veremos à medida que a exposição der continuidade. Nós também estivemos trabalhando o conceito da volta do Senhor Jesus. Uma verdade importante, mas negligenciada e banalizada. Meus amados irmãos, todas as grandes verdades do cristianismo, elas sempre serão atacadas. Nós sempre tenderemos a ficar com aquilo que é superficial, porque Satanás ele vai atentar contra a nossa grande esperança. Qual é a grande esperança do crente? O que de fato nos faz olhar para o sofrimento, para a tribulação com outros olhos? A esperança da volta do Senhor Jesus, o reencontro com Ele, estar com o nosso grande e verdadeiro amor um dia, usufruindo de um relacionamento pleno. É isto que de fato nos faz ter uma esperança a olhar para o futuro. Sendo assim, nós não podemos esquecer da vida de Cristo, nós não podemos passar um dia sem pensar nessa bendita esperança. Nós precisamos acordar pela manhã, olhar para os céus e ter aquela expectativa: será que é hoje? Será que Ele vem nos buscar hoje? Será que as minhas lágrimas serão enxugadas, a dor, o sofrimento, o trabalho árduo? Será que tudo isso cessa hoje? Nós precisamos ter essa expectativa a todo momento e todos os dias. Uma vida sem essa expectativa não pode ser chamada de vida cristã. Uma vida sem expectativa da vinda de Jesus pode ser qualquer outra coisa.
menos vida cristã. Porque de fato a vida cristã se resume em se relacionar com Deus hoje e usufruir de um relacionamento muito maior e pleno no futuro. Hoje, dando continuidade com a nossa exposição, nós vamos para a nossa terceira pregação no livro de Apocalipse e tentaremos então encerrar o capítulo 1 hoje. Peço que você abra capítulo 1 a partir do verso 9. Busque se concentrar na mensagem, do início ao fim. Busque esquecer um pouquinho as coisas lá fora. Busque então ter plena concentração para que o entendimento seja o maior possível. Então vamos fazer essa leitura. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós podemos notar logo de início que se trata de uma sessão com muitas informações, uma sessão muito rica, teologicamente falando, e também muitas curiosidades. O livro de Apocalipse ele tem este aspecto, ele traz curiosidades, ele é um livro polêmico, ele é um livro riquíssimo de teologia. Então vamos tentar aqui trabalhar esta sessão, tentando entender o máximo que nós podemos. Eu vou tentar esclarecer para os amados irmãos aquilo que eu consegui. Eu noto, nesta sessão, do versículo 9 ao versículo 20, pelo menos 4 aspectos básicos que nós podemos dividir esta sessão. Então nós podemos dividir da seguinte maneira. Esta é um exemplo de divisão que nós podemos ter. Primeiro nós podemos ter um aspecto que fala sobre a identidade de João e a sua situação. Logo no versículo 9 temos essa descrição. Nós podemos notar também que o texto vai falar daquilo que João ouviu, versículos 10 e 11. O texto vai falar daquilo que João viu, nos versículos 12 ao versículo 16. E nós notamos também que a partir do versículo 17 e 18, nós notamos a reação de João diante daquilo que ele ouviu, diante daquilo que ele viu. Nós vamos tentar trabalhar essa
esses 4 aspectos hoje à noite. O primeiro é justamente a identidade de João e a sua situação quando ele escrevia o livro de Apocalipse. O versículo 9 nos diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Note que João se apresenta no livro de Apocalipse, no versículo 9, pelo primeiro nome unicamente. Ele evidencia que é João, se identifica de um modo muito abrangente. Isso não era tão comum no primeiro século. Normalmente, quando se tinha um nome tão popular como era o nome de João, se especificava que ele era filho de alguém, ou se falava da sua profissão, para que todos então pudessem identificar de que João se estava falando. Mas o que nós notamos é que quando um autor ele acaba se identificando apenas pelo primeiro nome, significa que os seus destinatários entenderiam, assim que começasse a ler, de quem se retratava, de quem se referia. Então João, o apóstolo, ele era muito conhecido dentro das igrejas da Ásia, e ao enviar esta carta para a igreja, João não precisava fazer uma grande descrição do seu ministério, do seu apostolado, do tempo em que esteve com Jesus. Ele simplesmente se identifica como João. É importante entender que João está escrevendo aproximadamente no ano 96 depois de Cristo. E João, neste momento, é o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já faleceram, já morreram. E João, então, ele é esse último apóstolo, o último daqueles que foram escolhidos para fazer parte de uma espécie de rol seleto de Jesus. Jesus esteve com 12 homens por 3 anos, mentoreando, ensinando, discipulando, algo que nós nem conseguimos imaginar o tamanho do privilégio, que é aprender dos próprios lábios do Senhor Jesus, do exemplo dele diário. João era um deles, mas não qualquer um. João, na realidade, é identificado nas Escrituras como um discípulo amado. João era aquele que estava mais próximo de Jesus, dentre os 12. Jesus tinha 3 que aparecem em vários dos momentos com Jesus, e dos 3, João se destaca, aquele que reclina a cabeça sobre Jesus. O apóstolo João, ele é um gigante espiritual. Diante de toda a perseguição que estava acontecendo ali, João, já numa idade aproximada de mais de 90 anos, ele se encontra como prisioneiro do Senhor e ainda com uma vida espiritual muito ativa. Olha o privilégio de João, olha a honra. João teve visões grandiosas na ilha de Patmos, visões que poderiam ensoberbecer qualquer um pastor da atualidade. Interessante que hoje nem se recebe visão, já está ensoberbecido. Imagine se recebesse. E João aqui recebendo então visões do futuro, visões grandiosas. O próprio apóstolo Paulo disse que para que ele não se ensoberbecesse com as visões que teve, Deus colocou nele um espinho na carne. João aqui recebe todo o Apocalipse como revelação, como visão de Deus, algo que nós nem conseguimos mensurar o privilégio. João não escreveu apenas Apocalipse, João escreveu também o Evangelho, que tem o nome dele, o Evangelho de João. E ele escreveu também 3 outras cartas: a primeira epístola de João, a segunda epístola, a terceira epístola. Olha como esse homem foi usado por Deus no Novo Testamento. 5 dos livros, incluindo um Evangelho, o último livro e cartas, então foram escritas por ele. João, ele evidencia uma vida piedosa
por não ser apenas um discípulo, mas ser um discipulador. Eu já citei aqui no culto um homem chamado Policarpo, que era justamente discípulo de João e foi um mártir da igreja. Então João deixou marcas na vida de outras pessoas também. Apesar de notarmos tantos privilégios e tanta honra na vida de João, o que nos chama a atenção no livro de Apocalipse, neste momento, na escrita que João fez, é a sua humildade. É um coração humilde. João não se apega a nenhum destes títulos, a nenhuma posição privilegiada que de fato ele tinha, nenhuma autoridade para levar ou mandar cartas para as igrejas. Pelo contrário, João mostra uma postura muito simples, um homem que de fato nos ensina um coração muito humilde. João acaba nos dando uma grande lição de que não importa muito o que nós somos neste mundo, não importa o cargo ou o título que nós temos, não importa onde Deus nos colocou, o que Deus já nos fez experimentar, não importa ou não importava para João se ele de fato era o discípulo amado e o último apóstolo vivo. Humildade é uma marca na vida de João e é uma marca obrigatória na vida de todo cristão. Precisamos aprender a não se sentir maior, a não se sentir melhor do que ninguém em ocasião alguma, por mais que Deus nos dê privilégios, por mais que Deus nos abençoe. Eu não tenho espaço diante das bênçãos que eu recebo para lançar fora da minha vida a humildade. Em Apocalipse, a identidade de João, como João se identifica, é uma aula de humildade. João se identifica da seguinte maneira: João, irmão vosso e companheiro. O que essas palavras nos lembram? Nos lembram qual deve ser o caráter de todo crente na igreja do Senhor Jesus. Precisamos entender que em Cristo todos nós somos irmãos, que em Cristo todos nós somos iguais, que em Cristo todos nós somos companheiros, que em Cristo todos nós somos amigos. É importante destacar esta palavra companheiro, é importante destacar essa palavra amigo, porque nós estamos lutando em prol da mesma causa, em prol do mesmo reino, servindo ao mesmo Senhor. E juntos, como amigos, como companheiros, nós servimos. E é isso que João está dizendo. Eu estou escrevendo para as igrejas, eu estou escrevendo para os irmãos, e eu me identifico não como o apóstolo, João o apóstolo, eu me identifico como um irmão, assim como vocês são. Eu me identifico como um amigo de vocês, um companheiro de vocês. Meus amados irmãos, não importa muito se você é o pastor da igreja. Você precisa ter em mente que é irmão e companheiro. Você precisa ter em mente que as suas atitudes devem evidenciar amizade e companheirismo. Independe se você é diácono da igreja. Você precisa evidenciar irmandade e companheirismo. Independe se você trabalha num cargo há muitos anos na igreja. Você precisa evidenciar irmandade e companheirismo. Independe dos anos de vida cristã que você tenha. Não é porque eu tenho 20 anos de crente, 30 anos, 50 anos, que isto traz mais responsabilidade sobre a sua vida. Muitas vezes nós usamos para catar ou pescar privilégios, mas os anos que nós temos de crente traz uma bagagem, um peso de responsabilidade gigantesco sobre cada um de nós. E João se identifica de uma maneira tão simples, tão amigável. João, irmão vosso, companheiro de todos vocês. No livro de Gálatas,
capítulo 3, versículo 28, nós temos o apóstolo Paulo nivelando todo mundo. Olha lá, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nota como Paulo descreve então a igreja e aqueles que foram salvos pelo Senhor. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Independe sexo, independe etnia, todos nós, ao sermos convertidos pelo Senhor, nos tornamos um corpo, uma família, uma igreja, e precisamos então ter esse espírito de irmandade, ter esse amor reinando dentre nós. Eu tenho visto em muitas igrejas pessoas se degladiando, pessoas muitas vezes que não aturam umas às outras, pessoas que não suportam trabalhar junto com outras. Isto não é igreja, isto não é a característica da igreja verdadeira. A característica da igreja verdadeira e do verdadeiro crente é companheirismo, é estar juntos, lado a lado, amizade. Isto é a característica de cada crente, a característica da igreja verdadeira. Lutemos por isso, amado igreja. Lutemos para que a cada ano sejamos amigos uns dos outros, estejamos nos importando, a ponto daquele versículo que diz que temos amigos mais chegados que irmãos, façam todo sentido em nosso meio, façam todo sentido em nossas vidas. Se você estivesse lendo, ou na realidade sendo o autor do livro de Apocalipse, como você se descreveria? Diante de tanto privilégio, diante de tanta honra dada por Deus, como você se identificaria diante daquelas pessoas que vão receber a carta inspirada de Deus? Como você gosta de ser visto? Como você gosta de ser vista? Como você quer ser conhecido por todos no final da sua vida, na sua velhice? O que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? João, na sua velhice, evidencia ternura, amizade, companheirismo, irmandade. É assim que João se identifica, é assim que João quer ser conhecido no final de sua vida. Que meta, né? Que projeto na vida de um crente. Poder chegar ao final da sua vida e todas as pessoas ao nosso redor lembrar: ele era amigo, ele era amigo de verdade, ele era companheiro, ele era irmão para todas as horas e para todos os momentos. João ainda especifica que aquilo que nos une é Cristo, mas nós nos identificamos bastante porque somos companheiros. Ele especifica 3 áreas: somos companheiros na tribulação, somos companheiros no reino, somos companheiros na perseverança. Se você notar aí no versículo 9, no português parece que ele está falando de 3 coisas diferentes: tribulação, reino e perseverança. Mas quando nós olhamos estas 3 descrições dentro da gramática grega, nós temos uma regrinha aqui que faz com que essas 3 características, ou essas 3 atividades, elas na realidade estejam em torno de uma coisa só. A ideia é que tribulação, reino e perseverança estão interligados completamente, como se pudessem ser colocados ou classificados como dentro de um grupo só. Eu entendo que o que João quer dizer é o seguinte: se eu fui colocado na posição de reino, se eu sou cidadão do reino e reinarei com Cristo, eu devo esperar a tribulação. É algo que vem automático, por isso que as palavras estão interligadas. Se eu sou do reino e eu milito
por esse reino, eu luto por esse reino, eu sou um soldado desse reino, eu tenho que esperar a perseguição, eu tenho que esperar a tribulação. Isto vem de maneira automática, de modo automático. E João nos diz que a esperança não pode nos abandonar. E na realidade, na vida cristã, neste caminhar, neste reino, a esperança deve sempre nos manter de pé diante da tribulação e diante da dificuldade. Então não peça a Deus, nas suas orações, que não venham tribulações, porque elas vêm. Nós estamos ainda num mundo debaixo do pecado. As tribulações e as dificuldades aparecem. Se não existisse mais ninguém no mundo, só você, ainda teria tribulação. Como assim, pastor? A minha natureza pecaminosa iria gerar tribulação em mim. Angústia, decepção, frustração. Eu não preciso das outras pessoas para viver frustrado e triste. Eu só preciso de mim mesmo. É Deus quem me liberta disso. Então, eu tenho aqui esta realidade aparecendo, uma realidade que o apóstolo Paulo já tratou num texto muito conhecido, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que vai nos dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão amados, perseguidos, vão ser perseguidos. Eu quero ter uma vida séria, eu quero viver por reino, eu quero dia a dia me santificar, me purificar, amar os meus irmãos, ser amigo, ser companheiro, ser fiel. Esta é a sua meta? Amém. O que você espera? Tribulação, dificuldade, perseguição. É isso que nós esperamos. Mas nós vamos perseverar. Tem uma ilustração de um pastor chamado Russell Shedd, que eu acho que ele conseguiu captar bem essas 3 palavrinhas e a ideia de sermos do reino, soldados, militantes, que são atacados pela tribulação, mas que vai perseverar até o fim. Olha o que é dito por Russell Shedd: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem pernas ou com seus olhos curados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério certamente ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. E sabe de uma coisa? Nós estaremos lá. Sim, nós estaremos feridos, marcados, mancando, sangrando, mas estaremos lá. Isto é perseverança, porque Deus nos dá essa condição de, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao suor, à fadiga, aos ataques, perseverar até o fim. Deus nos coloca nesta posição. João afirma que o sofrimento dele é justamente por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. João, meus amados irmãos, é um idoso de aproximadamente 90 anos numa colônia prisional, numa ilha isolada de Roma, sofrendo por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Não se engane, nós sofreremos, eu já tenho enfatizado isso aqui na igreja, nós sofreremos simplesmente por defender a verdade de Jesus, por defender a palavra. Sempre que um crente se posicionar a favor da palavra de Deus, ele estará sujeito a ilha de Patmos. Ele vai receber pressão, ele vai ser isolado, vai ser escanteado, vai ser rejeitado. João pagou o preço. Você está disposto a pagar? Nós estamos dispostos a pagar o preço por amor à palavra e por sermos fiéis testemunhas de Jesus. Nós já aprendemos que essa palavra testemunha significa mártir.
Alguém que vai até o fim, se preciso morre em prol das verdades que defende. E quem é o nosso grande exemplo de mártir? Jesus. E Apocalipse descreve como a fiel testemunho. O que João está fazendo? Seguindo os passos do Mestre. Exatamente. João está seguindo a Jesus e por isso está sofrendo também. Seguir a Jesus não é tão simples e tão fácil como tem sido pregado nos nossos dias. Seguir a Jesus é árduo. Basta ler a Bíblia. Depois de entender João se identificando como um irmão, como um amigo, como um companheiro, depois de entender que João estava sendo perseguido por conta da sua fidelidade a Deus, o segundo aspecto que quero citar, que quero notar, é aquilo que João ouviu. Versículos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos estudar depois cada uma dessas igrejas, cada carta que foi enviada, e notar as características dessas igrejas, para aprender com um bom exemplo e também aprender com os erros e as falhas que essas igrejas evidenciaram. Nesse texto, logo no versículo 10, nós temos um debate entre os teólogos, que é essa expressão aí, achei-me em espírito. O que significaria isto para João na teologia joanina? Alguns afirmam que é apenas uma maneira do apóstolo João se referir ao sobrenatural, aquilo que ele está experimentando. João, na realidade, está recebendo de Deus uma visão, e a maneira de João se expressar é que ele se acha em espírito vendo isso. Deus o colocou nessa posição de enxergar isso é espiritualmente falando. Seria aqui o que alguns afirmam, e eu entendo fazer muito sentido. Outros afirmam que achei-me em espírito seria o Espírito Santo de Deus, e que João então estava recebendo esta revelação do Espírito Santo de Deus. É um outro aspecto verdadeiro, porque nós vimos que a revelação vem da parte do Pai e vem da parte também do Espírito Santo, que é descrito como 7 Espíritos. Então eu entendo que na realidade nós podemos ter aqui esta riqueza de informações, que na realidade João estava recebendo do Espírito Santo, mas também era algo sobrenatural que ele estava experimentando. A única coisa que não pode ser, a única interpretação que não faz sentido para a teologia bíblica é dizer que João saiu do seu corpo, ficou morto, aí o espírito dele foi no céu, ele viu isso, aí depois ele veio e ressuscitou. Pronto. É a única teologia que não faz sentido. Dizer que João, então, por alguns momentos morreu e voltou depois. Na realidade, não seria esta a teologia adequada, pelo que eu entendo, e certa nas Escrituras. Até porque depois que alguém morre, vem depois disso o juízo. É isso que a Bíblia descreve. A expressão dia do Senhor é outra polêmica. É um livro muito polêmico, muito discutido. E essa expressão ela não é tão polêmica nas nossas versões em português, mas no texto grego ela é gramaticalmente polêmica. Por quê? Porque é a única vez que aparece essa expressão dia do Senhor desta maneira no texto grego, e nenhuma outra vez aparece assim. Nós sabemos que essa expressão dia do Senhor aparece muitas vezes na Bíblia, e essa expressão aponta para vários sentidos, principalmente o sentido escatológico, o momento em que Jesus vai voltar, aquele momento onde Jesus então vem ao nosso encontro. Esse é o motivo ou a interpretação quase que na sua interesse dessa expressão. Mas
Devido à grafia, devido à gramática que João utilizou aqui, muitos têm entendido que João está se referindo como o dia do Senhor ao domingo. Então João estava dizendo que ele recebeu aquela revelação no domingo. A base para que esse dia do Senhor fosse o domingo é que nos pais da igreja, aqueles que vêm depois de João, esta expressão que João utilizou aparece muitas vezes, e justamente para falar do domingo. Então nós teríamos aí esta ideia, mas de fato nós não sabemos se João está se referindo ao domingo. Eu penso que sim, mas não vejo tanta relevância assim nesta informação. Mas fica aí a curiosidade para os amados irmãos. O que João ouviu é mais importante. O que o João ouviu? Ele ouviu o som de uma trombeta. É isso que o texto nos diz. E as trombetas, ou o som de trombetas nas Escrituras, tem alguns sentidos diferentes. Primeiro, você nota que quase todos os textos escatológicos que se remetem ao futuro, ao fim, fala de trombeta. Por exemplo, Mateus 24, 31. Eu vou ler aqui, os irmãos podem anotar, depois você pode acompanhar a referência. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios 15, 52, também é um outro texto clássico. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então nós temos diversas vezes o som da trombeta, a trombeta sendo citada em momentos escatológicos, em momentos ligados à vinda do Senhor. Mas nós também temos a trombeta nas Escrituras para apontar para um momento de batalha, para alertar sobre a batalha. A trombeta era tocada e as pessoas se preparavam para a batalha. Tem até um texto curioso em 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre dons de línguas, e naquele contexto é dito o seguinte, 1 Coríntios 14, versículo 8: pois também se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Ou seja, a trombeta tinha um certo som, um certo sinal adequado, para que todos pudessem entender que era hora da batalha. E também nós temos a trombeta aparecendo por uma convocação de adoração. No Antigo Testamento isso acontece, quando se tocava a trombeta para que todos pudessem se reunir numa solenidade para adorar a Deus. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 15, nos mostra isso. É dito: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então se tocava a trombeta para que todos se reunissem numa assembleia solene e tivesse um momento ali de adoração. Temos algo importante, um aspecto especial na trombeta, que eu acredito que é justamente o que João está se referindo aqui, naquilo que ele ouviu, que é a trombeta quando ela é tocada para que um rei seja anunciado, para a chegada de um rei. Então nós encontramos, por exemplo, quando Salomão ele recebe o seu reino, primeiro Reis, capítulo 1, versículo 39, é dito: Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo, o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Ou seja, é uma maneira de você anunciar o rei, de você evidenciar que o rei chegou, que a presença do rei está próxima. Eu entendo que é exatamente isso que vai acontecer. Na mensagem de Apocalipse, nós temos então a descrição do rei próximo a ser feita. Então, logo após esse momento, o que nós teremos? Justamente a majestade
Jesus glorioso sendo descrito, vendo então esta majestade, essa glória, esse momento de exultação. Então a trombeta está tocando para quê? Para que o Rei seja visto, para que o Rei seja manifestado, para que nós possamos contemplar Jesus em toda a sua glória, na descrição feita para João. E João, após aquela trombeta ser tocada, vê exatamente Jesus em sua majestade. Olha o que acontece a partir do versículo 12 de Apocalipse 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E a descrição continua, e nós vamos notar aí essa descrição um pouco mais detalhada. Nós estamos então diante da descrição belíssima e figurativa de Jesus exaltado, de um Jesus glorioso, de um Jesus agora no reino, ou com o reino. Entendo que a ideia de João não é que nós venhamos a investir muito tempo em cada um dos detalhes que ele vai nos dizer, a partir desse quadro que ele vai pintar. Ele vai nos mostrar um quadro do Jesus exaltado, um quadro do Jesus glorioso, e vai trazer vários detalhes, pelo menos 10 detalhes desse Jesus glorioso ele vai nos dar. E eu entendo que João deseja que nós enxerguemos o Jesus glorificado todo, que nós possamos enxergar o quadro final e não nos apegar a cada detalhe com tanto afim, ou seja, não fazer uma pregação para cada uma dessas descrições que está feito aqui, mas olhar de uma maneira panorâmica, tentando entender o significado de cada uma delas. Nós notamos que no versículo 13 nós temos a seguinte expressão: no meio dos candeeiros estava um semelhante a filho de homem. Então o que nós temos? Nós temos João vendo alguém, e ele o descreve como alguém semelhante a filho de homem. Essa expressão, filho de homem, ela aparece pela primeira vez no livro de Daniel. E Daniel é um livro escatológico, é um livro profético. E naquela descrição, Daniel utiliza essa expressão para falar de alguém glorioso, de um rei que está acima de todos os reis. Nota aí a primeira vez que apareceu, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Falando aí do Filho do Homem que João viu nesta sua primeira visão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Logicamente que nós não temos aqui uma descrição de um reino, de um homem como, por exemplo, Nabucodonosor, como o rei Assuero, como um homem como nós. Nós temos aqui um reino que não passará, um reino que não vai acabar, um reino eterno, um reino glorioso, e isto na figura do Filho do Homem. Em Mateus, ou nos evangelhos praticamente como um todo, nós encontramos Jesus tomando posse, usando dessa expressão Filho do Homem para ele mesmo. Eu vou dar um exemplo, você pode encontrar diversos nos evangelhos. Mateus capítulo 8, versículo 20. Só para que você possa notar que dos lábios do próprio Jesus, ele se intitula como Filho do Homem. Jesus respondeu:
as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando dele, estava falando de pessoas que queriam o seguir, e ele está dizendo: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E ele usa essa expressão escatológica que foi usada por Daniel para dizer: eu sou o Filho do Homem, que Daniel já estava apontando. Então, quando João, nessa primeira visão, vê no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, ele está falando que viu Jesus. Ele está vendo Jesus, e Jesus em toda a sua glória, um Jesus exaltado, um Jesus glorificado. E qual o detalhe que precisa ser destacado aqui? É justamente o onde Jesus aparece, onde Jesus é visto por João. O texto nos diz que ele foi visto no meio dos candeeiros. Não é isso que tem na sua Bíblia? Ele foi visto dentre ou entre os candeeiros. O que significa estes candeeiros? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, nós temos a explicação dos candeeiros. É interessante que muitos dos símbolos dados em Apocalipse, o próprio livro esclarece o símbolo. Nós não precisamos fazer tanta ginástica para poder identificar o símbolo. Olha o que é dito no versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E você aqui nota a descrição feita por João. Os 7 candeeiros são as igrejas que ele acabou de citar, as 7 igrejas. Isso significa que João está afirmando que Jesus, ele tem um ministério ativo dentre as igrejas, no meio das igrejas. Ou seja, Jesus está presente dentre as suas igrejas. Jesus está com o seu povo. Jesus está conosco em presença. Em outras palavras, Jesus está aqui esta noite. Você consegue entender a profundidade dessa verdade? As implicações de estarmos pregando na presença do próprio Jesus, de estarmos adorando na presença do próprio Jesus. Um Jesus que conhece minha mente, conhece o meu coração e que é zeloso por sua igreja. Esse Jesus se encontra no meio da sua igreja. Jesus não está meramente lá no céu, como muitas pessoas acabam achando e pensando. Não, Jesus morreu e está à destra de Deus. Isso é uma verdade. Mas João está dizendo que Jesus também está dentre as igrejas. Aqui é mais uma implicação da divindade de Jesus, da sua onipresença. Jesus sim está dentre as igrejas. Ele está no nosso meio. No versículo 20 afirma que os candeeiros e as estrelas estão aonde? Jesus está dentro, no meio das igrejas. E os candeeiros e as estrelas estão aonde? Na mão direita de Jesus. Notou esse detalhe? Notou essa descrição? As estrelas e os candelabros estão na mão direita de Jesus. Na Bíblia, a mão direita se refere à autoridade, a poder. Esta é a ideia. Era a mão do cetro, a mão que segurava e evidenciava o poder do rei. Isso significa que a igreja, ou as igrejas, estão nas mãos de Jesus. Em outras palavras, a igreja é de Jesus, a igreja é sustentada por Jesus, a igreja é guardada e cuidada por Jesus. É o poder de Jesus que nos mantém, é o poder de Jesus que faz com que nós não venhamos a causar dano uns aos outros o tempo inteiro.
É o poder de Jesus que nos une para que nós possamos nos ver como irmãos, amigos e companheiros. Nota que a igreja está diretamente vinculada a Jesus. Jesus se importa com as igrejas a ponto de estar no meio das igrejas e a ponto de dizer que as igrejas estão nas suas mãos. Lembra do vídeo? Começa a esclarecer algumas coisas a respeito do conceito que nós vimos de igreja neste vídeo, o conceito que nós vimos de cristão, o conceito que nós vimos de Jesus. Precisamos esclarecer cada vez mais, ou ter uma eclesiologia cada vez mais clara nos nossos dias. É muito sério o relacionamento de Jesus com a igreja, a ponto de Jesus afirmar que a igreja é sua noiva e vai ter umas bodas do Cordeiro, um casamento, uma celebração celestial. Quando Paulo perseguiu os cristãos, quando Paulo perseguiu a igreja em Atos capítulo 9, naquele caminho de Damasco, ele teve uma visão e foi feita uma pergunta para Saulo. Lembra qual é a pergunta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 4. No versículo 5 do capítulo 9 de Atos, Paulo pergunta: quem tu és, Senhor? E a identificação é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja, Paulo estava perseguindo aos cristãos, e Jesus tomou a dor. Jesus tomou a frente e disse: você está me perseguindo. Quando você persegue a igreja, a um irmão que é fiel, que luta pelo evangelho, que luta pelo testemunho, que luta pelo reino, você está comprando uma briga não com uma igreja, você está comprando uma briga com o Senhor da igreja, com o dono da igreja. E nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos correr o risco de olhar para a igreja como uma instituição falida, olhar para a igreja como uma instituição qualquer, e a igreja não é qualquer. A igreja, na realidade, é a única instituição vitoriosa do mundo. Por quê? Porque tem Jesus como seu Senhor, e esse Jesus tem a igreja nas suas mãos e está no meio da igreja. Este é o verdadeiro conceito de igreja que nós não podemos deixar de ter em nenhum momento, porque senão nós teremos muitos problemas no nosso mundo. João afirma, meus irmãos, que nós somos candeeiros, mas não qualquer candeeiro. O que o texto diz? Nós somos candeeiros de bronze, Michelin. É isso que diz aí o texto? Candeeiros de ouro. O que é que isso significa? Isto aponta para o valor dos candeeiros, aponta para o valor da igreja. O ouro citado aponta para o valor da igreja aos olhos de Deus. A igreja aos olhos de Deus é de ouro. Isso é muito importante de entender. A igreja que tem sido tão banalizada, negligenciada até mesmo pelos crentes, é de ouro, é de Deus. O que está acontecendo nos nossos dias? Que a igreja de Cristo tem sido colocada na sarjeta, tem sido tratada como uma prostituta, e nós não nos levantamos para dizer: a igreja é de ouro, é de Cristo, lave sua boca para falar da igreja. O que acontece conosco? A igreja é um candelabro de ouro do Senhor, Ele está no meio da igreja, Ele segura a igreja na sua mão direita. Isto é a igreja. É isso que nós precisamos interiorizar, fixar no coração e na mente, para que nós aprendamos a amar e a valorizar aquilo que Deus ama e aquilo que Deus valoriza. Como você vê a igreja do Senhor? Podemos entender, meus amados irmãos, que o mundo olhe para a igreja como uma instituição fracassada, frágil, enganosa, leviana. Podemos entender isso, porque os olhos estão cerrados,
fechados para as verdades espirituais. Mas para Deus e para cada crente que Deus abriu os olhos, a igreja sempre será um candelabro de ouro. Escute o que eu vou dizer agora. Escute com atenção. Nunca menospreze a igreja de Deus, porque é de Deus. Nunca despreze a igreja. Nunca desvalorize. Nunca fale mal de uma igreja verdadeiramente do Senhor, pois ela é valiosa para Deus. Ela pode não ser valiosa para você, mas para Deus é. E eu vou tratar um dia com Deus, olho no olho com Deus, e Deus vai me dizer: você falou da minha noiva? Você tratou assim a minha noiva? Desprezou a minha noiva? Isso é sério. Isso é grandioso. É impossível ser crente e desvalorizar a igreja de Deus. É impossível. A moda na atualidade, ser crente sem igreja. Não dá, porque ser crente sem igreja é ser crente sem Cristo. Só por isso. Porque Cristo está no meio da igreja. Então, quando eu saio da igreja e digo: eu nunca mais piso numa igreja, o que eu estou dizendo? Eu não quero papo com Jesus. Eu não quero conversa mais com Jesus. Não existe, não faz sentido dizer: eu me relaciono tão bem com Jesus, mas a igreja é outra coisa. Notar os discursos? Não, Jesus é gente boa, Jesus é bom. Não tem como desvincular Jesus da sua igreja. É impossível. Nós precisamos pregar e enfatizar essas verdades. Jesus está no meio da igreja, segurando as suas igrejas. No versículo 20 ainda fala sobre os anjos. É dito que Jesus segura na mão direita as estrelas e os anjos das 7 igrejas. Há uma polêmica aqui em relação ao que seriam esses anjos. A palavra que é traduzida por anjo, para o português, ângelos em grego, também pode ser traduzida como mensageiro. E nós poderíamos ter aqui uma alusão aos mensageiros da igreja, os pregadores, os líderes, aqueles que estão à frente e vão responder pela igreja. E Deus então estaria dando ou enviando uma carta para aqueles líderes. Nós vamos ver que cada carta é para o anjo da igreja, e o anjo da igreja leva para a igreja, para que a igreja pudesse então rever os seus conceitos, o seu comportamento. Sabe o que me conforta nesse texto? Que Deus diz, de uma maneira toda cuidadosa e peculiar, que se vocês não cuidam bem dos seus pastores, Deus tem eles nas mãos. Deus cuida deles, na mão direita, está nas mãos de Deus. Isso é importante, porque nós acabamos muitas vezes infectados por tantas pessoas que têm mau caráter, tantas pessoas que dão um exemplo, um testemunho terrível, e nós acabamos muitas vezes por desvalorizar aqueles que Deus coloca no meio da sua igreja. E Deus diz: não é apenas a igreja que está nas minhas mãos, os meus obreiros, os meus mensageiros, os pastores das igrejas estão nas minhas mãos. Isso tem trazido grande conforto ao meu coração, muitas e muitas vezes. Entendo que anjos aqui se refere a mensageiros, porque vai se falar, quando se refere aos mensageiros, dos pecados daquela igreja, e o anjo faz parte da igreja, ou seja, seria o anjo da igreja, juntamente com a igreja, e os pecados que estão citados da igreja também são daqueles mensageiros. E eu tenho louvado a Deus por isso. Estava lendo uma biografia essa semana de John Bunyan, o autor do livro O Peregrino. E nesse livro foi dito que ele teve que largar o ministério, pastor Batista, teve que largar o ministério e trocar o ministério pela prisão. E ele ficou preso 12 anos. Qual o detalhe? Ele tinha uma filha cega para cuidar, que dependia dele.
E ele vai para a prisão por causa do nome de Cristo. E mandam ele abandonar a prisão para que ele pudesse cuidar da filha cega. Inclusive, deixaram em determinado momento a filha dele visitá-lo, justamente para que o coração dele fosse amolecido e quebrado. E aquele homem permanece preso, porque ele não negou o nome do Senhor Jesus. E na sua biografia, nas obras que ele escreveu, que são inúmeras, ele descreve o cuidado de Deus na sua vida. Ele descreve o quanto Deus guardou, resguardou e cuidou daquele que foi chamado para estar à frente do ministério, daquele que foi chamado para não se envergonhar, para não se calar, para falar, doa quem doer, porque quem segura é Deus em suas mãos. Este é o ministério verdadeiro, este é o ministério pastoral que Deus se agrada, que é fiel a Ele e que entende que é mantido por Ele e resguardado por Ele. Nós ainda temos a figura do candelabro. O candelabro, ele nos traz uma responsabilidade grande. Qual é a responsabilidade? Lá em Mateus é dito que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador. Qual o propósito, então, da candeia? Iluminar, brilhar. E nós temos o versículo 16 de Mateus 5 dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. O que nos cabe como candelabro do Senhor? Qual a nossa responsabilidade? Brilhar, como um farol, mostrar o caminho para as pessoas, mostrar a direção, dar as diretrizes, mostrar para essas pessoas que de fato elas estão perdidas. A igreja não pode deixar de brilhar, porque a igreja é um candelabro. E um candelabro que não acende, um candelabro que não brilha, não faz nenhum sentido. Então há uma responsabilidade em cada crente que está aqui essa noite, de brilhar na sua família, de brilhar no seu trabalho, de brilhar nesse bairro chamado Salesiano, tão idólatra. Nós somos o candelabro de Deus aqui. Nós não vamos esperar outras pessoas para que nós possamos iluminar e brilhar. Somos nós, a responsabilidade é nossa. Deus nos colocou aqui, nessa cidade, para sermos candelabros do Senhor no Brasil e fazer toda a diferença. Essa é uma responsabilidade que nós temos que tomar. Não podemos esquecer, depois da descrição da sua noiva, descrição belíssima, uma descrição de valor, uma descrição de propósito, uma descrição de amor à sua noiva. Nós temos agora a descrição de Jesus. E aí nós encontramos um texto bem rico e com uma descrição bem vasta. É dito no versículo 13 que a visão que João teve de Jesus, nesta visão, Jesus tinha vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro puro. Praticamente todos os teólogos concordam que aqui se remete a vestimenta sacerdotal e uma vestimenta real. Alguns dizem, não, é só rei, outros dizem é só sacerdote. Nós dizemos, os dois são ofícios de Jesus, tanto rei quanto sacerdócio. Então nós não teríamos problema de Jesus estar se apresentando aqui como rei e também como sacerdócio. E as vestes apontariam então para esses ofícios. Também se fala da cabeça de Jesus, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. A cabeça alva, as canas no primeiro século eram muito valorizadas. Diferente dos nossos dias, que os idosos não têm mais nenhum valor. Diferente dos nossos dias, onde alguém chega a uma certa idade, não consegue mais ser produtivo, e aí é escanteado, porque nós medimos as pessoas pela sua produtividade. Na época do primeiro século, quem tinha os cabelos brancos tinha muita experiência,
tinha uma vida inteira. E Jesus é descrito assim, Jesus é descrito como alguém sábio. E aqui as cães apontam justamente para essa ideia de um Deus completamente sábio, ou como nós chamamos, onissapiente dentro da teologia. Também se fala dos olhos do Senhor. Os olhos como chama de fogo. Os olhos servem para ver. Esse é o propósito dos olhos. E aqui a ideia são olhos penetrantes. São olhos que conseguem ver tudo. São olhos que destroem qualquer barreira que se levanta impedindo ele de ver. Então o fogo é destruidor. Então esses olhos, eles ultrapassam qualquer barreira que nós venhamos a colocar. Ou seja, são olhos são os olhos de Deus que evidencia ou aponta para a sua onisciência. Seus pés. Os pés são semelhantes ao bronze, versículo 15, bronze polido, como refinado numa fornalha. Essa descrição é a descrição de guerra. Normalmente nós temos esta ideia de pés de bronze para expressar solidez, para expressar alguém fincado, fixo, forte. E essa ideia, esta expressão pés de bronze reaparece em Tiatira, na carta de Tiatira, e vai falar ali desses pés como símbolos de militância, e nós vamos notar mais à frente. Fala da voz de Jesus. A sua voz é como voz de muitas águas. João estava em Pátimos. Pátimos era uma ilha rochosa, pedregosa, e as ondas batiam nas rochas, fazendo um barulho muito alto, muito grande. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ressaca do mar, ver a força que o mar tem. Lembra dos tsunamis? Você consegue lembrar do que aconteceu? Onde o mar vem, ninguém consegue conter a força dele. Onde o mar vem, o poder dele é grandioso. A ideia aqui da voz do Senhor é uma voz poderosa, é uma voz forte, como muitas águas. Imagina ouvir uma voz dessa. Versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas. Nós já vimos que as 7 estrelas apontam para os 7 anjos que entendem ser os mensageiros do Senhor. E aqui mais uma vez a ratificação de que as estrelas estão em suas mãos. Na sua boca, fala da boca de Jesus, uma boca da qual saem espadas. E quando nós estamos falando de espada aqui, nós não estamos mais falando do Evangelho, nós estamos falando de uma espada para juízo. É esta a ideia aqui, é uma arma de guerra para juízo. Nós vamos ver isso em Apocalipse 19, versículo 5, quando Jesus vai voltar e vai então estar com a espada da sua boca matando. Nós vamos ver isso. Versículo 16: o seu rosto brilhará como o sol na sua força. Consegue olhar para o sol ao meio-dia? Só para você entender aqui o brilho, a glória de Deus. Versículo 9: Jesus é descrito como aquele que é o primeiro e o último. Uma descrição que no Antigo Testamento Isaías faz para Deus Pai, o primeiro e o último. A descrição que em Apocalipse já foi feita para Deus Pai, onde ele é o alfa e o ômega. E agora nós temos aqui Jesus também se apropriando dessa informação, mostrando que ele é um com o Pai. É dito também que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. O que é que isso significa? Que quem decide a hora de alguém morrer é Deus. É Jesus. É Ele quem decide, é Ele que tem as chaves da morte. É Ele quem controla, é Ele quem determina. Não há como fugir da soberania de Deus em Apocalipse. Não há, é impossível. Não há, porque nada pega Deus de surpresa. Ele tem as chaves da morte. Ele controla. Quem tem a chave controla a porta. Não é assim?
Ele tem as chaves também do inferno, porque ele criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Deus é glorificado também com o inferno, com aquilo que ele criou. É uma teologia um pouco mais densa, a gente precisa ir amadurecendo, mas é importante entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Ninguém morre sem a permissão de Deus. Aconteceu um acidente ali e Deus foi pego de surpresa. Não existe isso, cara. Você é pego de surpresa. Eu recebo uma ligação: pastor, aconteceu isso. Eu sou humano, sou limitado, sou falho pequeno. Deus não. Deus não só sabe, mas Deus controla. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, é dito o seguinte: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. É o Senhor quem tira a vida e a dá. Ou seja, quem tem o controle da vida é Deus. Eu quero encerrar, já estou me alongando bastante. Eu quero encerrar essa mensagem te perguntando, diante dessa visão gloriosa, diante dessa visão de Cristo exaltado, diante dessa majestade, diante dessa grandeza, diante dessa sabedoria, onisciência, onipotência, diante dessa visão de quem Deus é hoje, qual deve ser a nossa reação ao ouvir? Qual deve ser a nossa reação ao meditar sobre isso, ao refletir? Talvez João tenha muito que nos ensinar. Talvez João nos ajude. O que é dito no versículo 18? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Interessante. João teve essa visão, viu esse Jesus glorificado e caiu aos seus pés como morto. É interessante notar na Bíblia que todo aquele que tem uma visão grandiosa, que vê a Deus dessa maneira, de uma visão em sua glória, em sua exultação, em seu trono, ele é descrito como alguém que perde suas forças, como alguém que fraqueja, como alguém que cai diante de tanta grandeza. Você vai encontrar isso no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 17, você vai encontrar em Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, e vai encontrar também aqui em João. O que significa isso, pastor? Significa que quem vê a Deus não imita leão, não imita bicho. Quem vê a Deus não sai pulando. Significa que quem vê a Deus teme e treme. É isso que significa. Significa que quem vê a Deus se prostra, quem vê a Deus se humilha, quem vê a Deus se quebranta, por entender sua pequenez. Quem vê a Deus não sai aí como se estivesse numa festa, numa quadrilha. Não é essa a descrição na Bíblia de quem vê a Deus. João caiu como morto, sem forças. Há um contraste no texto que nós temos que notar: a grandeza de Deus e a pequenez de João. Está sendo enfatizado. João, homem, caindo como morto na presença da grandeza de Deus. Esta é a reação. Meus amados irmãos, é quando nós nos humilhamos que nós temos a condição de ouvir de Deus a seguinte frase: não temas. Foi o que João ouviu. João caiu como morto. E quem o consolou? Deus. A mão direita de Deus vai sobre João, de uma cena muito paternal, e diz: João, não temas. É quando nós nos humilhamos que nós somos consolados pela voz de Deus. E aqui é um contraste entre uma voz que troveja, uma voz como de muitas águas, e esta voz que João escuta agora, trazendo acalento ao seu coração. Como é bom saber que Deus não nos fará mal. Como é bom saber que, apesar da grandeza e da majestade dele, Deus nunca te fará mal. Deus nunca me fará mal.
mesmo diante da diferença que há entre a natureza de Deus e a minha, Deus, mesmo assim, me trata com carinho, diante das minhas limitações, diante das minhas fraquezas. Deus me levanta e me diz: não temas. Tem uma música do grupo Logos que diz assim: como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas porque eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nesta noite tivemos a oportunidade de ser informados sobre a tua grandeza e a tua glória, e saber que nós não seguimos a um Deus fraco, a um Jesus que é um sábio meramente, como foi dito no vídeo, um Jesus que é um mero profeta, um Jesus que é um mero psicólogo, um Jesus que é um mero exemplo social para a sociedade, mas um Jesus entronizado, glorificado e exultante. Este é Jesus. Ó Deus, como falar de Ti, da Tua grandeza, sem que isso mexa com o nosso coração? Como falar de tanta beleza, de tanto poder, sem ficarmos contagiados, sem, ó Deus, ficarmos quebrantados? Ó Deus, não há como um pregador falar de Ti, falar da Tua majestade de maneira apática. Não há. Ó Deus, obrigado por falar comigo, por mostrar o quão pequeno eu sou, por mostrar, ó Deus, que diante de Ti só me cabe adorar e me prostrar, me humilhar, por me mostrar, ó Deus, que o Senhor ressuscitou dos mortos e vive para sempre, que não está, ó Deus, preso a um crucifixo, mas está, ó Deus, em toda a glória. Este é o nosso Deus. Eu me orgulho de fazer parte da Tua igreja, Senhor, e eu preciso dizer isto para o Senhor e na Tua presença. Eu me orgulho de fazer parte da Tua igreja, mesmo sendo pequeno e falho. Eu me orgulho, porque o Senhor me colocou nesta posição. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. A honra e a glória é somente Tua, meu Deus. Não deixe que os nossos corações saiam daqui como entrou, após ver a Deus, após entender quem o Senhor é hoje. Que isso faça uma grande diferença, que isso faça com que tenhamos uma oportunidade de evidenciar companheirismo, amizade, irmandade no meio da igreja. Que isso faça com que sejamos, ó Deus, veladores, candelabros do Senhor, luzes que acendem, mas não com um brilho próprio, com o brilho do Teu rosto, que é como o sol. Ó Deus, que nossa igreja possa maturar esta mensagem e ter o coração completamente transformado a partir dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.